Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério Laureano, professor Jaguar, e essa é mais uma aula do nosso curso de Circuitos Integrados Digitais. Hoje nós vamos começar uma nova fase. Nós vamos falar um pouquinho sobre circuitos que têm memória, né? Ou circuitos que podem ser programáveis digitais. Os mais simples que nós temos é o flip-flop, né? Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre esse tipo de circuito. Então, o flip-flop ele é composto de alguns tipos de pinos, né? Os principais tipos de pinos que existem nesses flip-flops é o Q', o clock e a programação, né? A programação, por sua vez, pode ser de 4 tipos básicos: o JK, o D, o T e o SR, ok? Então vamos lá. O pino Q é o bloco de saída, né? Então esse daqui é o que nós vamos falar. Vai ser uma saída só, 0 e 1, nos exemplos que nós temos aqui. O Q' é o inversor do bloco de saída, ou seja, existe um pino que vai sair a informação e um pino que sempre vai ser o inversor, vai ser o do contra, vai ser o contrário dele, ok? O clock. O clock é o pino onde nós vamos dar sinal para o processamento de uma ação, né? Se a saída vai ser 1, se a saída vai ser 0. E a programação são os pinos que definem a próxima ação, ok? Que são de 4 tipos, ok? Muito bem. Esses tipos que nós temos de flip-flop, né, dos pinos de programação, definem o tipo de flip-flop também, né? O JK, aqueles que têm pinos de programação JK, os que têm pinos de programação D, o T e o SR, ok? O JK é o seguinte: se nós ligamos, importante dizer, né, como foi, eu coloquei na folha seguinte, né, nas anotações anteriores, na verdade, o clock é a ação, ok? O evento que faz algo acontecer é o sinal em cima do pino de clock, tá bom? Então, por exemplo, se o J estiver ligado para o JK e nós acionarmos o pino de clock, né, colocarmos um sinal dele positivo, impulso positivo nesse pino, então o Q vai ser ligado, ok? Então vai sair sinal. Então, se o JK previamente estiver ligado, o J estiver ligado previamente antes do clock, na hora que eu der o sinal no clock, o Q vai ser ligado. Se eu tiver um sinal em Q antes de eu dar um sinal do clock, quando eu der esse sinal do clock, o Q' vai ser ligado. Ou seja, esse daqui vai ser desligado e esse vai ser ligado. Ok? Flip-flop D. O D é o seguinte: se tiver ligado um sinal no D, no momento em que eu for dar um sinal ao clock, o Q vai ser ligado. Se o D estiver desligado, na hora que eu der um sinal no clock, ele vai estar desligado. Ele vai colocar o Q' e vai desligar o Q, ok? No flip-flop do tipo T, ele vai sempre mudar entre um e outro, ou seja, se ele estiver ligado, ele mudará entre Q e Q' o sinal, ok? Então, estiver ligado, vai ficar com o Q ligado. Se eu pressionar o clock de novo com o T ligado, ele vai desligar o Q e vai ligar o Q', ok? O SR. Se o S estiver ligado e o R estiver desligado, vai ligar o Q. Todas as outras opções, ou seja, se o R estiver ligado, ele vai ligar o Q' em vez do Q, ok? Então vamos fazer aqui uma tabela verdade. Na verdade, todas as tabelas verdades dos flip-flops, então são essas aqui, ó. Então, aqui o evento, todos eles é o evento de clock. Ok? Todos esses daqui são eventos de clock. Então, por exemplo, nós estamos
em J. Previamente eu tenho sinal 0 aqui e previamente eu tenho sinal 0 aqui. Se eu der um sinal positivo aqui, não vai acontecer nada. Então, nenhuma ação, ok? Não vai acontecer nada. Se tiver ligado o Q, vai continuar ligado o Q. Se tiver ligado o Q', vai continuar ligado o Q'. Agora eu tenho 0 e 1. Né? O J está 0, né? Tá ligado no negativo. E o Q e o K está ligado no positivo. Né? Então está com o sinal 1. O que vai acontecer na hora que eu der um sinal no clock? Ele vai ligar o Q. Ou vai ligar o Q', né? E o Q vai ficar desligado. Então, se tiver 0 no J e 1 no Q, vai ficar 0 no Q e 1 no Q'. Ok? Agora, ao contrário, eu tenho 1 no Q e 0... Não, desculpa, eu tenho 1 no J e 0 no K. Na hora que eu der um sinal no clock, ele vai dar 1 no Q, né? Vai dar um sinal 1 no Q e vai dar sinal 0 no Q'. Agora, se eu tiver nos dois pinos de programação ligado com um sinal, né, de 5 volts neles, na hora que eu der um clock, ele vai ficar intercalando entre um e outro, ok? Então vai ficar aparecendo um e outro aqui, ok? Então esse daqui é o comportamento esperado para o flip-flop JK. Nós temos o flip-flop D. Flip-flop D é o seguinte, é bem mais simples, né? Se nós tivermos 0 em D, no momento em que nós dermos um clique, ou um sinal em cima do clock, né, ele vai jogar 0 no Q e 1 no Q', ok? Se eu colocar um sinal aqui no D como 1, né, e der um sinal de clock, ele vai jogar 1 no Q e 0 no Q', ok? Do tipo T, de tatu, né? Se eu colocar um sinal, se tiver 0 aqui nesse pino, vou dar um sinal no clock e não vai acontecer nada, né? Se tiver 1 aqui, vai ficar 1, se tiver 0 aqui, vai ficar 0, né? Porém, se eu tiver com o sinal 1, ele vai modificar de um para o outro, a cada clock que eu der, ok? E, finalmente, o SR aqui. O SR é o seguinte: tiver tudo 0, não tem nenhuma ação. Se tiver 0 e 1, sempre vai ligar o Q' e desligar o Q. Se tiver 1 e 0, sempre vai ligar o Q e vai desligar o Q'. Porém, se tiver 1 e 1, vai ficar sempre 1 no Q'. Em suma, poderia diminuir o seguinte: se tiver o R ligado, vai ser 1 no Q' e 0 no Q. Né? A única opção de ficar 1 no Q é se tiver ligado essa aqui, né? Se tiver ligado o S e desligado o R, ok? Então são esses aqui. Muito bem. Nós vamos falar de dois circuitos integrados. O 7473, que é um JK, e o 7474, que é um D, ok? Então, olha só, o JK aqui, ó. Então, na verdade, ele é composto de dois flip-flops JK e dois flip-flops do tipo D, ok? Então, assim, é muito interessante o 7473, porque normalmente, até agora, todos os que nós vimos, o pino 14 era o VCC e o 7 era o ground, né? Nesse daqui é diferente, por isso que é sempre bom olhar o datasheet, ok? Então, o VCC fica no pino 4, ou seja, a alimentação positiva fica aqui e a alimentação negativa fica no pino 11, ok? Para o 7473. Daí vocês dão uma conferida no datasheet. Né? O pino 14 é o J do primeiro
do primeiro flip-flop, o 13 é o Q', né, do primeiro flip-flop, e assim, e vocês estão olhando aí, né, olha lá, o Q, né, o K, esse clear eu vou explicar daqui, e o clock, né, o clock vem aqui, né, o sinal a gente insere aqui, ou no caso do segundo flip-flop, no pino 5. Então, pino 1 ou pino 5, né? São os dois flip-flops aqui. O clear é para voltar, para zerar, né? Eu quero voltar para a posição inicial. Só que se vocês estão vendo aqui, essa bolinha aqui, ó, você lembra lá na álgebra booleana que essa bolinha significa negado, ok? Poderia ter sido feito assim também, ó. CLR com tracinho em cima, né? Ou seja, eu faço o clear se eu ligo no negativo. Para funcionar, a gente liga esse daqui no positivo. Se eu quiser dar um clear, eu ligo ele no negativo, ok? Então esse daqui é mais um dos pinos. O 7474. Nós temos o clear, que eu acabei de explicar, no pino 1. O D, que é o programado, o pino de programação desse flip-flop. O clock no 3. O 4 é um PR, né? Mas assim não vai entrar em questão aqui agora. O que nós temos a saída do dado Q no pino 5, o Q' no pino 6. E aqui, da mesma maneira, né? No caso, a saída Q9 e Q8, né? O clear é no 11, o D no 12 e o clock no 13. Ok. Bom, aqui eu fiz exemplos de ligação em que nós vamos ligar dois LEDs, né? E a cada clock que dá, ele vai ficar mudando de um para o outro, ok? Cada sinal no clock ele vai mudar de um para o outro. Isso para o JK é só ligar 5 volts no J e no K. A cada clique vai acender uma ou outra, né? Nunca as duas juntas, né? Mas uma ou outra vai ficar acesa. Para o tipo D, nós ligamos o Q' no D. Esse é o grande pulo do gato nesse caso, né? Nós ligamos o Q' no D, porque o Q' inicialmente, por exemplo, vai estar ligado, e nós programamos para a próxima ligação. Na hora que nós clicamos, nesse caso o Q' vai ficar zerado e o Q vai ligar. Ora, então aqui a próxima programação do D vai ser 0 para a saída Q. Na hora que clicarmos de novo, vai apagar e vai acender o Q'. E o Q' vai alimentar de novo o D. E assim por diante. Então vai ficar ligando uma ou outra. O do tipo D, basta ligar 5 volts em cima do pino D, que ele vai fazer isso. O S é semelhante ao D, né? O Q' vai ser ligado no R. E o S vai ser ficar ligado direto. Assim como fomos apertar o botão de clock, vai mudar de um para outro, ok? Muito bem. Então, aqui eu montei circuitos. Esse daqui é o 7473 e esse é o 7474, ok? Então vamos ligá-los. Olha lá. Muito bem, eu já vou até dar um clear aqui. Vou pegar um fiozinho a mais aqui. Vou dar um clear, né? Ou seja, vou aterrar o pino de clear. Aqui nós estamos com o Q', ok? Então, cada vez que eu aperto um botão, ele muda, ok? Pode acontecer de dar dois sinais sem querer aqui na hora que eu estou apertando o botão. Então, ele muda e volta de novo para o mesmo, tá? Porque eu dei dois sinais aqui, ok? Se eu fizer assim rapidinho, ele muda, ok? Esse daqui, o 7474, que eu liguei o Q' no D, ok? Muito bem. E esse daqui é o flip-flop JK, né? Então, olha lá. É isso aí.
como é que tá rápido agora. Muito bem. Então essa foi mais uma aula. Bons estudos aí a vocês. Espero que tenham gostado e seja útil para vocês, ok?